Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje você saia daqui revigorado espiritualmente, fortalecido, pronto para enfrentar a próxima semana. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos apresentando testemunhos a Deus, já estivemos estudando a palavra no nosso programa da Escola Bíblica e agora vamos dar início à segunda parte do culto, para a qual você é convidado para estar conosco virtualmente. A propósito, você que deseja seguir o mesmo programa de estudos da Escola Bíblica, recomendo que você entre em contato por e-mail. Nós estamos estudando a lição de Carta aos Gálatas. Nós temos um guia de estudo aqui. O guia eletrônico online é gratuito e o guia impresso, esse tem um custo. Até vou mostrar para você na tela. Cândido, pode me emprestar aqui, por favor? Obrigado. Amém? Está aqui. Olha só que linda esta lição. Uma lição de quase 205 páginas, ok? É um estudo para 13 semanas sobre a Carta aos Gálatas. O estudo é feito verso a verso. Essa carta é tão controvertida, não é verdade? Fala sobre a lei versus a graça, a justificação pela fé, onde entram as obras e assim por diante. Então acredito que ela fará muito bem para você. Entre em contato, nós vamos passar para você. Lembrando, versão eletrônica não tem custo, é só pedir, nós enviamos. E a versão impressa tem um valor, aí a gente te informa por e-mail, ok? Anota os nossos dados de contato. contato@advertenciafinal.com.br. Obrigado. Queria aproveitar e enviar as nossas saudações, de maneira especial à igreja que está aqui, a igreja sede. Não pudemos, nas últimas ocasiões, fazer o culto devido a um problema de saúde da família, mas graças a Deus estamos já nos recuperando desta virose, estamos aqui para retomar as atividades. E que em nome de Jesus não hajam novas interrupções. Amém? Amém. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. E queria também estender aqui nossas saudações para alguns grupos em particular. O irmão Marcos de Tocantins esteve orando por nós, nos mandou um recado. Amém, irmão, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o irmão e a tua família, mantendo vocês firmes. Também irmão Diego Darlan e esposa de Alagoas, que Deus possa continuar guiando a vida de vocês também. Vai a nossa saudação também para o irmão Maurício de Paracambi, Rio de Janeiro, que hoje recebe a visita do irmão Luciano, um pastor também deste ministério, que está trabalhando no interior do estado de São Paulo. Que Deus abençoe a reunião de vocês também. Também o nosso querido e fraterno abraço ao irmão Marcos, mais a irmã Elisete, que estão iniciando um trabalho em Araçariguama, fica a 30 quilômetros de onde eles vivem. Que Deus continue abençoando os vossos esforços aí na região de Barueri, São Paulo, e a todos vocês da família do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. De forma especial, quero enviar as nossas condolências e os nossos sentimentos à família Hugo, a família que esta semana perdeu o seu primogênito, o irmão Jonas. Estamos orando por todos vocês da família, na certeza de que Deus irá confortá-los e na esperança de que em breve possamos ver, junto com vocês, o irmão Jonas no retorno do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa estar com vocês neste momento difícil. Não podemos estar fisicamente com vocês, mas aí vai o nosso abraço, aí vai o nosso sentimento, e esperamos que quando Deus abra as portas, possamos abraçá-los também pessoalmente. Queridos irmãos, queria convidá-los a abrirem as Bíblias no livro de Marcos, Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, a partir do versículo número 41. Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas
que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositavam do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Irmão, sabe que ao meditar neste trecho, eu me lembrei de algo que o Senhor me tocou a falar várias vezes e eu quero falar novamente. É algo que Deus pôs já no meu coração. Nós sabemos que em breve não poderemos mais comprar e nem vender. Aos servos de Deus será negado este privilégio. E tenho eu no meu coração que, quando isto começar, quando se iniciar este tempo, quero eu ter já entregue o meu último centavinho para a obra do Senhor, a fim que depois as minhas propriedades, o recurso que Deus me deu, não caiam sobre mim como um peso, e eu fique me lamentando, por que não foram usados para a salvação de almas? Portanto, cada um de nós deve orar a Deus, para que Deus revele o tempo. E se nós orarmos neste sentido, Deus vai nos dizer quando e por quanto vender as nossas propriedades, a fim de que possamos abençoar a obra de salvar almas. Que Deus dê sabedoria a cada um saiba o que fazer. E lembrando sempre que Deus já é o dono do ouro e da prata. Quando ele fala isso, ele fez menção do exemplo da viúva para mostrar o seguinte: o que importa para ele é o coração estar entregue a ele. Se nós entregamos o recurso e com ele está o nosso coração, amém, isto é aceito e bem-aventurado. Agora, se ocorre o contrário, Deus não vai ficar tão contente, não é verdade? Deus ama ao que dá com alegria. Portanto, ninguém se sinta forçado. Forçado, ninguém deve fazer nada, né? Nós devemos fazer como fruto daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E agora nós vamos ter o privilégio de devolver ao Senhor o que é dele, não sem antes fazer um novo apelo para continuarmos fazendo o nosso evangelismo. Esta semana eu conversava com uma moça que faz os desenhos do Apocalipse para nós, e ela até falou: olha, por que vocês não fazem um trabalho aí com esse pessoal que fica no sinaleiro, fica aí jogando aquelas tochas de fogo, bola para cima e tal, né? E aí eu me lembrei e falei, de fato, poxa, nós temos sim um material para este público. Está aqui, este folhetinho que diz como recomeçar. Essas pessoas estão ali fazendo malabarismos a fim de ganhar um troco. R$1, 50 centavos, 25, seja o que for. Pois aqui está a instrução de acordo com a palavra de Deus para quem quer recomeçar a vida e reconstruir. Não só do ponto de vista material, como também do ponto de vista espiritual. Portanto, você que mora em qualquer cidade onde vê os pedintes, as pessoas chegando, aproximando-se do carro, está aí uma grande oportunidade de trabalho. Entre em contato, solicite este folheto. O título é Como Recomeçar. Não tem custo, você paga apenas o frete. E queria lembrar também, né, ainda mais agora essa semana que tivemos esta triste notícia da família Hugo, deste folheto, cujo título é Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque perderam um ente querido, um familiar, e elas precisam de uma mensagem de conforto. Aqui está o que elas precisam. A forma indicada por Deus para nos dar esperança nestes momentos tão difíceis, além de esclarecer-nos qual é o estado dos mortos. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho, vamos entregar para quem a gente sabe que precisa estes folhetos. Nós temos em abundância e, a propósito, ontem estávamos fechando um lote, vamos fazer mais de 100 mil novos folhetos. Então eu creio que esse mês ainda já teremos esta quantidade disponível. Por que estamos fazendo mais? Porque vínhamos fazendo lotes menores, mas eles acabam muito rápido. Então em menos de um mês não há mais, porque há muitas solicitações. Graças a Deus por isso, sinal de que a obra está crescendo. E agora vamos dar então passos maiores em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam podem fazer a sua devolução.
tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelas bênçãos financeiras, porque o Senhor nos permitiu estarmos devolvendo a Ti e também tem nos dado o suficiente para os nossos lares. Queremos pedir a Deus que o Senhor venha abençoar aqueles que atravessam dificuldades financeiras, que precisam do Teu auxílio, a Deus. E também que o Senhor venha dar sabedoria a cada um de nós na administração, a fim de que façamos o máximo. Abençoa, Senhor, também estas pequeninas ofertas, para que elas possam render muito para a honra e glória do Teu nome. Que possamos negociar de forma a encontrar o que é mais barato, porém com qualidade. E assim, ó Deus, alcançarmos toda a nação, tribo, língua e povo. Amém. Venha estar conosco nesta segunda hora. Fala a cada um, Senhor, quer dos que estão aqui, quer dos que nos assistem virtualmente. Amém. Em especial, peço que o Senhor me esconda na rocha, que é Cristo Jesus, e que o Teu Filho amado tenha plena liberdade de falar ao Teu povo, instruindo, exortando, advertindo, enfim, dando justamente o que é mais essencial agora, neste momento que a igreja atravessa. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria lembrar a você e até agradecer a você que esteve auxiliando a obra para a compra do quadro de vidro. Queria dizer, só para informação, que o quadro já encontra-se pronto, só não foi instalado porque, devido ao problema que tivemos de doença e alguns infortúnios consequentes disso, não nos foi possível receber a empresa que já fez o quadro. Porém, já está pré-marcado para esta próxima terça-feira a instalação do quadro, por volta de 5h30 da tarde. Portanto, nossa previsão é que já no próximo encontro de sábado você veja o quadro de vidro. Mais uma vez, muito obrigado a você, a quem Deus tocou e esteve auxiliando para a aquisição deste quadro de vidro. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. O título da mensagem de hoje é A Ceifa e a Vindima. A ceifa e a vindima. A ceifa tem a ver com a colheita do trigo e da cevada. O povo de Israel vivia da agricultura e da pecuária naquela época.
E entre as principais culturas não estavam o arroz e o feijão, mas sim a cevada e o trigo. Fazia-se muitas coisas com cevada, bolos, pães, assim como também com trigo. A cevada era o grão que madurava antes. Ambos eram plantados por volta do 8º mês do calendário bíblico ou calendário judaico da época. Isso equivale para nós a aproximadamente outubro, novembro. Era logo depois da festa dos tabernáculos, onde dava início a um novo ano. Então, logo em seguida, o cereal recebia as primeiras chuvas, que eram chamadas chuva temporã. Passavam-se vários meses, o cereal crescia, e quando chegava ao que no nosso calendário é março, abril, a cevada já estava com espigas, já tinha florado, e ia começar-se a ceifa da cevada. E Deus fez uso da economia judaica, isso quer dizer da forma pela qual eles cultivavam, como eles viviam, para ensinar as lições espirituais. Esta é a razão pela qual Jesus tinha tantas parábolas nas quais ele mencionava a agricultura e coisas afins. Por exemplo, parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo ela tem a ver com a colheita. A colheita era realizada a partir do 1º mês. Eles esperavam até que o sumo sacerdote colhesse uma parte, um molho que eles chamavam, de espigas de cevada, de um terreno escolhido dentre os campos de Israel, e ele apresentasse este molho até o altar. Este molho era chamado molho movido, ou primícias. E depois que se colhia este molho, é que dava-se início à colheita. E aí, dava-se sequência à colheita, até por volta do 3º mês, que era a festa de Pentecostes. Depois da festa de Pentecostes, um intervalo, e aí, quando aproximava-se o 7º mês, havia uma outra fase de colheita, onde colhiam-se as olivas e as uvas. Aí já não era mais época chamada época de ceifa, ela era a época da vindima. Isso acontecia por volta dos meses de agosto e setembro. Tá, pastor, por que você está contando tudo isso aí? Porque tudo isso tem uma relação com o plano da redenção, como nós vamos ler agora. Inclusive, a época do ano tem a ver também com o que havemos de ler. Tudo o que tem relação com o plano da redenção vai acontecer nas épocas indicadas da economia judaica. Por exemplo, era dito que no 1º mês o cordeiro de Páscoa era sacrificado, né? E o cordeiro da Páscoa representava quem? Cristo, Jesus. Quando Jesus morreu, estavam eles em qual festa, meus irmãos? Na Páscoa, entendem? Então, os eventos relacionados com a salvação da humanidade, eles estão conectados, interligados com este calendário de agricultura judaica. Em Apocalipse 14 não é diferente, nós vamos ler isso. Há um momento em que fala-se da colheita, da ceifa e da vindima. Nós vamos ler este trecho e depois nós vamos entender espiritualmente o que isto significa. Versículo 14 de Apocalipse 14. O apóstolo João diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Ele dizia:
lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Irmãos, vamos desenhar um pouquinho aqui para nós entendermos melhor as coisas? Deixa eu apertar aí, pronto, já temos aqui. Cândido, conseguimos fazer um close no quadro? Vamos desenhar. Nós tínhamos estudado recentemente sobre um período de tempo de 3 anos e meio aproximadamente, ou então 1.260 dias, certo? Está aqui. Este é o período final. E nós tínhamos visto que, quando termina este período, chega o momento da vitória do povo de Deus. O momento em que os ímpios vão de ser destruídos. Este também é o momento da 7ª praga, mas eu vou colocar aqui a ira de Deus. Ira de Deus, ou destruição dos ímpios. 7ª praga. Como é que a gente sabe que é a 7ª praga? Bom, nós vimos ali em Apocalipse 14 que foi pisado o lagar da ira de Deus. Está falando da ira. Quando é que a ira de Deus será derramada? Apocalipse 16, versículo 17. Diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A ira de Deus vem na 7ª praga, aí está, aí que ela vai ser derramada por completo sobre os ímpios. Ao longo das 7 pragas, a ira vai sendo consumada, mas ela termina de ser derramada por ocasião da 7ª praga. Está aqui. E nós vimos ali, Deus vai derramar o vinho do furor da sua ira. Lá em Apocalipse 14, nós vimos que havia um lagar onde eram pisadas, o lagar da ira de Deus. Para quem não sabe, o lagar era o local onde se pisavam as uvas para se fazer vinho. Então olhe como as coisas estão conectadas. Apocalipse 14 e Apocalipse 16 estão falando ambos da mesma coisa, correto? Estão nos levando aqui para o final dos 1.260 dias. E olhem só como agora tudo se encaixa. Nós falamos que isso tem a ver com o cerimonial judaico. Quando é que terminava a colheita das uvas e, portanto, as uvas seriam todas elas pisadas no lagar? Isso era concluído quando chegava-se o 7º mês, porque o povo deixava suas atividades
E já no dia 10 do 7º mês, que era chamado dia da expiação, vou colocar aqui. Não se confunda, eu vou escrever aqui calendário bíblico, não tem nada a ver com o nosso calendário aqui. Senão já vão dizer que estamos marcando data aqui, aí vai ficar ruim, né? Calendário bíblico, tá? Tá aqui. Quando chegava esta data aqui, tá? O povo já não estava mais colhendo as uvas, seguramente, porque era o dia da expiação. Mas então nós estávamos em qual mês? 7º mês, olha aqui que interessante. Aqui. E aí, se nós voltamos 3 anos e meio no tempo, nós vamos saber em que época do ano nós vamos chegar aqui. Certo? Vamos voltar 3 anos e meio. Em que mês que eu vou chegar aqui? 7 mês. Vamos lá. Se eu volto 3 anos exatos, eu vou voltar no mês 7. Certo? 3 anos exatos. Vamos supor que esta fosse a data do meu aniversário, para ficar fácil, né? Voltei 3 anos no tempo, estou no mesmo mês. Mas eu tenho que voltar meio ano adicional para trás, 3 anos e meio. Quando eu volto mais meio ano, eu volto 6 meses, 7 menos 6. Quanto que vai dar? 1. Está aqui. Então aqui eu estou no primeiro mês. Primeiro mês. E aqui, sim, eu posso dizer com segurança, o primeiro mês é algo que sempre ocorre entre março e abril. Ah, então quando é que vão começar os 3 anos e meio finais de perseguição? Entre março e abril de algum ano. Está aqui. Isso é bíblico. Certo? Passou março e abril, então já não começa mais neste ano. Entendem? A quem será revelado o segredo de Deus? Aos seus servos que lhe obedecem. Por isso que aqui está sendo revelado, tá? Então estamos aqui, primeiro mês. Que interessante. Lá o Apocalipse 14, ele nos falou de 2 ocasiões. Ele falou da vindima no final, mas no começo ele falou de outra colheita, da ceifa. Então a ceifa tem que estar aqui. Aqui é ceifa. E aqui mais para o final a vindima. Está aqui. A ceifa representa o que, meus queridos irmãos? A ceifa é a colheita, correto? A ceifa é a colheita. E aí Jesus ilustrou a ceifa por meio da parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13. Vamos ver o que representa. Mateus capítulo 13. Eu vou direto para a explicação da parábola do joio. Está a partir do versículo 36. Mateus 13, versículo 36. Diz assim: Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Opa, então a semente e posteriormente as plantas representam pessoas. O trigo representam os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. Uma classe que obedece a Jesus, a outra que obedece ao diabo. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o que nós queríamos saber, certo? A ceifa está aqui. A ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
Então, quando a gente fala de ceifa, eu já posso até escrever do final ali, ó. Chegou o quê? O fim do mundo. Chega de fazer planos aqui. Vamos viver para Deus. Bom, temos que estar vivendo antes, se lá quisermos estar vivendo para Deus, não é verdade? Quando começam esses 3 anos e meio finais, começou a ceifa final, a colheita final de almas da terra. Chegou o fim do mundo. Ah, essa turma aí é tudo fundamentalista, é fanático, fica falando do fim do mundo. Pode usar o adjetivo que você quiser, não tem problema. Pode chamar de seita, pode chamar de malucos, etc. Porque Noé foi chamado de maluco, certo? Ló foi chamado de maluco quando ele disse que iam destruir Sodoma e Gomorra, certo? Só que os malucos estão salvos. E os sábios e entendidos aos seus próprios olhos estão perdidíssimos e mortos. Então, sabe, meus queridos irmãos, não interessa o que você pensa, se você pensa diferente da Bíblia. Não interessa. O que interessa é o que Deus pensa. O ser humano é muito orgulhoso. Esse é o problema. Se acha... Deus fala o seguinte, você é o pó da terra, você e eu. Pó da terra. Não sabe nada. Ah, porque o universo veio do não sei o quê, que papapá, que bilhões de anos. Que bilhões? Você estava lá para saber? Não estava. Então, vamos nos voltar à nossa insignificância. Deixar que Deus fale para nós. Voltando para cá. O fim do mundo está chegando. Quer você creia, quer você não. Está chegando. E aí, no versículo 41, durante este tempo aqui, começados os 3 anos e meio, olha o que vai acontecer. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Detalhe, que ninguém entenda errado. A sequência aqui nos dá a entender que não é, começa esses 3 anos e meio, aparecem anjos do céu e vão levando pessoas para o céu. Não é assim. Não é assim. Quando fala no versículo 41 que eles colherão do reino de Cristo tudo que causa escândalo, aqui está sendo profetizada uma obra de sacudidura entre as fileiras de crentes. Uma obra de separação. Como é que Deus ajunta o que causa escândalo, o que comete iniquidade? Sabe como é que é? Deus permite que esse que causa escândalo se levante dentro da igreja contra os justos e queira assumir o controle. É assim que funciona. E geralmente ele consegue. Aí ele expulsa os justos para fora e ele diz, está vendo, os justos eram os apóstatas e nós somos os servos de Deus. Que nem os fariseus fizeram. Quem confessasse Jesus era expulso da igreja. Sabe, por isso que às vezes quando eu estou na rua, aí eu vejo um carro, né, com aquele adesivinho assim, sou feliz por ser tal. Eu falo, que infeliz. Que infeliz. Sabe por que infeliz? Coitado, não sabe o que está dizendo. Não sabe. Porque se você olhar para a Bíblia, quem pertence à igreja do status quo está fora do céu. Está fora. Quem pertence à organização está fora. Tem que sair. Porque lá em Apocalipse 18, versículo 5, o que o Senhor fala? Sai dela, povo meu. Estão ensinando mentira lá dentro. Não fique. A verdade é uma. A mentira é outra coisa. Qual é a verdade? Nós vamos estudar. Nós estamos estudando a ceifa, não é verdade? Agora, como é que é feita esta separação entre o ímpio e o justo? Existe uma verdade que é a foice. A verdade é a foice.
Aquele que recebe a verdade, deixa que a foice passe sobre ele e o colha. Aquele que rejeita a verdade, recusa a passada da foice. Este é o joio. A foice vai vir sobre ele, porém não a foice da salvação. Vai vir a foice da perdição. Existe a foice que colhe o trigo, mas existe a foice que colhe as uvas. O trigo salvo, as uvas lançadas no lagar da ira de Deus. Pisadas. Nós é que escolhemos se nós vamos ser o trigo ou a uva. Queira Deus que nós sejamos a uva. Ele quer que queiramos nós sermos o trigo. Irmãos, vamos para Apocalipse 14. Qual é a mensagem que marca o início da ceifa? Antes de falar especificamente dela, quero ler novamente com vocês os versos 14 e 15. Marquem bem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e, na mão, uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. A seara está madura. Como é que eles sabiam que a seara estava madura, irmãos? Não sei se vocês já viram. Quem aqui já viu campo de trigo? Alguns já viram, né? Quando o trigo está crescendo, qual é a cor dele? Verde. Certo? Mas quando ele vai madurando, ele muda de cor, não é verdade? E ele chega a ser de qual cor? Amarelo para branco. Não é verdade? Cor de palha, que a gente fala, né? Quase branco. É interessante, irmãos. Jesus, ele apontou um momento profético, onde nós poderíamos considerar que os campos da terra já estariam branqueando. Isso quer dizer que nós olharíamos para a sociedade e diríamos assim: as pessoas estão ficando prontas para a colheita final de almas. E ele não deixou dúvidas quanto a este tempo. Abram em João, Evangelho de João, capítulo 4. Esta parte do sermão é para quem já conhece a mensagem de Apocalipse 17. Quem não conhece vai ter um pouco de dificuldade. Aconselho você a estudar os vídeos que tratam deste assunto dentro do nosso canal. Vamos lá. João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 23. O 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, a mulher samaritana encontrou-se com Jesus. Em meio à conversa, ela reconheceu Jesus como profeta. E, de fato, este relato bíblico não deixa de estar conectado com a profecia de Apocalipse 17. E nós vamos agora esclarecer. Jesus, bom, é desnecessário dizer quem ele representa ele mesmo, certo? Mas mulher em profecia representa igreja. Opa, uma mulher que representa uma igreja. Aquela mulher era samaritana. Aquele que conhece o Antigo Testamento vai me ajudar a responder. Os samaritanos adoravam o Deus verdadeiro? Não, eles adoravam o quê? As imagens de escultura. Diziam que só veneravam, mas adoravam. Ok? Então, ela representa uma igreja que adora imagens. Qual é a igreja que adora imagens hoje? Católica. Aí, Jesus manda aquela mulher chamar o seu marido. Ela diz que não tem marido. E ele fala: bem, você falou, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é teu. Né? Interessante porque em Apocalipse 17, versículo 9, falando lá dos papas, diz: 5 caíram e 1 existe. Mesma linguagem, mesma, igual. Interessante. Quem é o marido da igreja católica? O marido da igreja verdadeira é Jesus. A igreja que ensina a verdade. Mas a igreja católica não ensina a verdade. Ela ensina coisas diferentes do que estão na lei de Deus. A lei fala do sábado, guardar o sábado. Ela ensina domingo. A lei fala para não venerar, não se inclinar diante de imagens de escultura, não adorar imagens, pois a igreja sanciona o culto às imagens e assim por diante. Né? Então, está lá Jesus falando para a católica, e isso já remonta aos nossos dias. 5 maridos você teve? 5 papas passaram? Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. E falou: o sexto existe, é João Paulo II. Quando o sexto existia, nós entendemos a profecia dos papas, de Apocalipse 17. Tá, e daí, pastor, o que isso tem a ver com a ceifa? Tem muito a ver, vejam só. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ah, olha que interessante. Quando ele tem um encontro com a samaritana, ele diz: olhem para os campos, eles já estão ficando brancos. Agora vamos trazer isso para os nossos dias.
5 papas tinham passado. Estávamos no 6º, João Paulo II, que ficou de 1978 até 2005. E aí Jesus disse para nós, que estávamos vivos nesta época: vede os campos, olhem os campos, olha o mundo, olha a sociedade, olha os povos, olha a pessoa que está passando na rua. Os campos estão ficando brancos para a ceifa, para a colheita. O mundo está ficando pronto para enfrentar os 3 anos e meio finais. Nós somos a geração que vai ver Jesus voltar, meus queridos irmãos. Não será outra, não. Porque só que o 6º já saiu, já fazem 10 anos. Nós estamos em 2015. O que Deus espera de nós agora? Verso 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Irmãos, quantas pessoas já tiveram acesso à Bíblia, já tiveram acesso à história de Jesus e estão aí vagueando com alguma verdade? Deus nos manda até estas pessoas, por quê? Deus quer que nós sejamos os ceifeiros, aqueles que vão fazer a colheita, aqueles que trazem a mensagem de colheita, a mensagem de ceifa, a mensagem comparável à foice. Nenhuma dessas igrejas aí tem. A mensagem comparável à foice encontra-se em Apocalipse 14, logo antes do relato da ceifa. Tinha que estar lá, não é verdade? Primeiro Deus apresenta a mensagem, em seguida ele fala: vai começar a ceifa. Quando é que os 3 anos e meio vão começar? Quando nós pregarmos as mensagens de Apocalipse 14 para o mundo inteiro. Então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos abrir em Apocalipse 14. Eu vou ler a mensagem, os irmãos conhecem, e com isso nós vamos encerrar. Aonde está a nossa missão? Pregar. Pregar o quê? O que vamos ler. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi outra voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A mensagem que vai ceifar o mundo não é Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus prospera. Tem nada a ver com isso. Não é a mensagem Deus vai realizar os teus sonhos. Não tem nada a ver com isso.
Sabe por quê? Deus sabe que a humanidade está andando num caminho muito ruim. Um caminho de rebeldia, um caminho de desobediência. As pessoas estão atrevidas. Você anda na rua, tem pessoa do mesmo sexo se beijando. É um absurdo o que está acontecendo. E as pessoas acham que é normal, e se alguém olhar com cara feia ainda, vai usar a lei para querer processar. Ah, irmãos, isso é a prova do atrevimento das pessoas contra Deus. Porque a Bíblia falou claramente, o sodomita vai ficar de fora do céu. Ele precisa de se arrepender. Isso não é doença, Deus não considera doença. Deus não considera distúrbio mental. Deus considera isso, sabe o quê? Pecado. Transgressão do 7º mandamento. Não adulterarás. Está aí. E outras coisas. As pessoas cada vez acham mais normal mentir, roubar, não é assim? Adulterar, pegar o que não é teu, e assim vai. Aí Deus falou o seguinte, olha, chegou a hora do juízo, é a última chance. Ou você se emenda, ou você vai queimar no fogo do inferno. Arrependa-se enquanto é tempo. A mão, estendendo a graça de Deus, está aberta, mas não mais por muito tempo. Em breve ela vai se recolher para nunca mais retornar. E você, pecador, que anda no caminho errado, você que abusa das misericórdias de Deus, você vai selar teu destino eterno, caso você não se arrependa. Nós não podemos brincar com a salvação, meus irmãos. Nós temos o inferno a evitar e uma alma a salvar. Que adianta ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua alma? E olha que está cada vez mais difícil ganhar no mundo, né? Está cada vez mais difícil. Então por que não olhar para o que é certo e ficar correndo atrás do incerto? Meus irmãos, Deus pôs diante de todos nós aqui uma missão. Pregar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Esta mensagem, quando pregada, vai trazer o fim do mundo. Está aqui. O Senhor também nos disse que, desde o tempo de João Paulo II, eu vou colocar aqui, João Paulo II, o mundo está prontinho para ouvir isso. Por quê? Porque aqui diz que os campos já estavam de que jeito? Maduros. Brancos, maduros. Deus está esperando um povo pregar a mensagem dos 3 anjos em todo o mundo, desde esta época aqui, ó, desde a década de 80, desde o final da década de 70. Onde está este povo? Aqui, em nome de Jesus. Estamos aqui ou não estamos? Sim, estamos. Cadê o teu folheto? Onde que ele está? Ah, já acabou, pastor. Então está aqui na igreja? Na porta do carro, não acabou ainda. Está em casa. Cadê o bloquinho de estudo bíblico? Onde que ele está? Bom, tem que estar na rua. É ou não é? Está na rua. E aí nós vamos pregar. Então aqui, ó, você quer saber em que tempo nós estamos? Nós estamos nesse aqui, ó. Pregação da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Quando terminarmos isso aqui, então virá o fim. Aqui vem um apelo do Senhor para nós, meus irmãos. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser um dos ceifeiros, eu quero pregar a tua mensagem, eu não quero descansar, eu não quero me acomodar, mas eu quero fazer o que estiver ao meu alcance. Amém? Em nome de Jesus. Vamos então nos colocar de joelhos e orar a Deus
pedir que Deus nos dê esta firmeza e este propósito. Santo e bom Deus que nos altos céus habitas, queremos pedir o perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor venha reavivar a tua igreja na terra. Derrama o teu Espírito sobre nós, dá-nos intrepidez para pregarmos não o que o povo quer ouvir, mas aquilo que o Senhor mandou e que eles precisam ouvir. A mensagem de Apocalipse 14. Que as nossas mãos se movam para distribuírem os folhetos, que a nossa boca se abra para advertir e falar, que os nossos pés se movam para chegarmos até aqueles que precisam da mensagem. Amém. Esteja com todos nós e todos que hoje tomaram a decisão de levar avante esta mensagem. Amém. Guia-nos, ó Deus, para que completemos logo esta obra. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 E queria estender o convite novamente a você que nos assiste online, para que você solicite um material a fim de fazer o teu trabalho missionário. Além dos folhetos que eu já mostrei ao início, nós temos também outros. Por exemplo, este aqui, você ganhou um descanso. Ele fala da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. E temos também, está aqui, ó, esse materialzinho. E temos também o guia de estudo. Este guia de estudo dos 7 pilares da fé bíblica, ele vai trazer a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 para todo interessado ser versado nela. Isso quer dizer que ele conheça e possa obedecer a mensagem. Irmãos, não percam tempo. Lembrem, nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Se você quer fazer parte deste ministério, se você quer ingressar às fileiras deste povo que há de pregar nos últimos dias, entre em contato pelo mesmo e-mail. Vai ser uma alegria podermos te atender. Amém? Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Te deixo o convite estendido para o nosso próximo encontro. Está pré-marcado para terça-feira, horário de Brasília, 8h20 da noite. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo site advertenciafinal.com.br. Até lá. Deus abençoe.